da lógica, eu provo Deus. Agora, claro, isso já havia sido dito e discutido antes do Espiritismo, essa ideia. Já havia. Agora, por que que mesmo assim a discussão continuou na filosofia? Porque muitos filósofos, porque filósofo é assim mesmo, eles vão argumentar o seguinte: bom, sim, todo efeito tem uma causa. Isso está certo. Mas quem disse que a causa de tudo o que não é obra do homem é Deus? É esse ponto que eles colocam. Eu posso dar outra causa. Então eu aplico o axioma, só que em vez de dizer que a causa de tudo que o homem não criou é Deus, ela pode ser outra coisa. Então o que vai fazer geralmente o ateu apegado à ideia, por exemplo, da ciência materialista? Ele vai dizer o universo tem uma causa, mas a causa é material. Não há um Deus. Então, o que vai fazer a ciência materialista? Ela vai tentar mostrar que eu posso aplicar o princípio de causalidade e mesmo usando o princípio de causalidade, eu posso excluir a ideia de Deus. Há uma causa para tudo, mas essa causa é sempre um jogo da matéria. Não há Deus. O próprio ser humano que pensa, que raciocina, qual é a causa? É um jogo cerebral, é um cérebro que produz a alma, vão dizer os materialistas. Então há uma causa, só que essa causa é a própria matéria, não há Deus, vai dizer o ateu materialista. E à medida que a ciência vai se aprofundando no estudo das causas, toda vez que a ciência aprofunda, ela procura uma explicação para uma coisa, ela acha a explicação num efeito material. Aí ela vai estudar esse efeito material, ela encontra uma outra causa material. E isso parece reforçar a ideia do materialista. Ele diz, viu? Toda vez que a ciência foi investigando a natureza, ela descobriu causas materiais para a natureza, provando que não há Deus. Por isso a ideia que se pensou na filosofia mais moderna, com o surgimento do materialismo e logo, como elas andam juntas, com o desenvolvimento, com o crescimento do ateísmo, é sempre a ideia de que, olha, a ciência mostrou que eu posso explicar tudo através das leis da matéria. Então, essa discussão na filosofia permaneceu aberta, porque vinha o filósofo e falava sobre as causas. Vinha o filósofo ateu e mostrava que as causas existem, mas não necessariamente há Deus aí. A discussão seguia em aberto. Tanto que os filósofos vão dizer não há uma prova, justamente por causa disso que eu falei. Porque uns vão atribuir a causa a um ser metafísico, então metafísico, e uns vão atribuir a causa, as causas do universo, a um elemento físico, a matéria. Mas onde é que entra o espiritismo nisso? Essa é o grande a contribuição que o espiritismo deu para essa discussão. Agora, o espiritismo mostrou, através dos seus fenômenos, da sua ciência, o espiritismo provou cientificamente que a inteligência, o ser que pensa, não é causado pelo cérebro. O cérebro não causa a inteligência. Porque o cérebro morre, o ser continua existindo. Logo, ele não é causado pelo cérebro, porque o cérebro morreu, se desfez, e o ser continua existindo. E como se sabe que o ser continua existindo? Através dos fenômenos espíritas. Os espíritos se manifestaram e ali eu atestei a identidade. Olha, é meu pai, é meu tio, é minha mãe, é minha avó. Ele continua vivo. Bom, se ele continua vivo, a gente estava lá no enterro dele, o corpo dele ficou lá no cemitério, apodreceu, virou pó. Então não é o cérebro que causa a mente, o espírito.
Bom, a partir do momento que eu provei que não há apenas um universo material, mas há também um universo espiritual, agora eu coloquei um problemão para o ateu e para o materialista. Porque o ateu se apegava na explicação material do universo. Só que agora eu tenho um elemento que não é material. Então, qual é a causa do elemento espiritual? Então, agora, quando eu digo que é Deus, o ateu ele não pode mais argumentar nada. Porque agora, como eu tenho um ser espiritual, eu tenho um universo espiritual, qual é a causa? Porque lembra que todo efeito tem que ter uma causa. Se existe o espírito e existe o mundo espiritual que está que é independente do mundo material, qual é a causa do mundo espiritual? Que lembra, eu não posso usar agora mais a matéria para explicar, porque é algo independente da matéria. Então, por isso que os espíritos dizem, eu vou provar a existência de Deus com a razão. Mas essa razão tem que estar apoiada com o que o espiritismo forneceu de novo, o elemento espiritual, que os filósofos não tinham como prova. Porque os próprios filósofos eles que falaram do espírito e da mente, eles vão colocar, vão definir o espírito e a mente como uma pura ideia, como um próprio efeito do cérebro, que eles não sabem explicar muito bem o que, que é. Mas como um ser individual que existe fora do corpo, não se pensava nisso. Não se tinha uma prova disso com fenômenos e teoria. Então, olha que interessante como o Espiritismo vai usar a razão, da mesma forma que o filósofo. Só que o Espiritismo tem um elemento a mais que o filósofo não tinha, que é o princípio espiritual provado através dos fenômenos. E aí a prova de Deus se torna robusta. Pode seguir para o próximo, faz favor. Bom, agora é curioso, que a gente vai ver a questão dos limites e a utilidade do estudo de Deus para o Espiritismo. Da mesma maneira que eu vou usar a razão para provar Deus, como a gente viu, porque agora eu tenho o elemento espiritual também na jogada, eu também vou ver que há limites para esse entendimento, porque eu provo que Deus existe, mas eu vou ver que esse Deus que existe, eu consigo entender ele de uma maneira completa, a gente vai ver que não é assim. Por isso que a questão 10 diz assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Porque já está provado do ponto de vista teórico para o Espiritismo que ele existe. Mas eu posso agora entender a natureza íntima desse Deus que existe? Que aqui é algo diferente. Não tá, a questão da prova já foi discutida. Mas agora eu quero saber, tá, ele existe, eu posso entender a natureza íntima, o que de fato é Deus, a ideia de natureza íntima é isso. E aí os espíritos dizem não. Falta-lhe para isso um sentido. Lembra que a gente falou lá no início que a observação, muitas vezes, quando nossos sentidos falham, a gente não tem acesso. A gente precisa de uma outra coisa para estudar, porque o nosso sentido não consegue captar, perceber, sentir aquela coisa. Eu dei o exemplo do ser microscópico. Ninguém vê, né? Se eu não tiver o aparelho, eu não vejo. É por isso que eu tive que desenvolver o aparelho, porque o meu sentido não bastava. E ele está usando a mesma lógica para a questão de Deus. Eu não consigo entender a natureza íntima de Deus, porque eu não tenho sentido. Os que eu tenho não servem. Lá na Gênese, Kardec vai discutir esse sentido aqui que eles colocam. Os espíritos vão dizer que é uma faculdade nova que surge quando eu me torno espírito puro. Então, quando eu me torno espírito puro, eu desenvolvo um sentido novo, e esse sim faz com que eu compreenda a natureza íntima de Deus. Mas enquanto eu não sou espírito puro, eu não tenho esse sentido e eu não consigo, de maneira direta, entender e compreender Deus. Vejam que interessante o caminho que o Espiritismo dá. Mas nota que o Espiritismo só pode dar essa argumentação porque ele provou que o Espírito existe. Porque se eu digo que é só o Espírito puro que vai poder entender Deus,
Logo, tem que ter um espírito puro, ele tem